com o marido a conferência, ela disse, e nada disso é novidade para mim, meu pai fez tudo isso com a gente. Então, isso é uma tradição puritana. Na verdade, é uma tradição que os puritanos ressuscitaram da história bíblica, né? Porque culto doméstico é um negócio que você aprende nas Escrituras. Você aprende na palavra de Deus. À medida que você vai lendo, você está lendo o Velho Testamento, né? Versículo por versículo, livro por livro. Você chegou no livro de Deuteronômio, capítulo 6, você é confrontado pela questão do culto doméstico. E é uma dinâmica divina isso, uma dinâmica divina. Falar ao seu filho em casa, sentado, ao deitar, andando pelo caminho. Então, Deuteronômio capítulo 6 é uma dinâmica divina de adoração familiar. Agora, quando que você vai fazer? Quando você pessoalmente foi formado espiritualmente para fazer aquilo. Se você nasce numa igreja sem nenhuma crítica, não vai aqui nenhuma crítica, vai aqui apenas uma observação, porque também dentro do contexto pastoral eu tenho encontrado um vácuo enorme no sentido da adoração doméstica. É por isso que filho de pastor se perde tanto quanto filho de membro. Você vai ver, você chega assim dentro do contexto da vida pastoral e os filhos estão perdidos. E o pai está chorando, está lamentando. Aí você pergunta para ele assim, vem cá, você fez culto doméstico ao longo da sua vida familiar com seus filhos? E a resposta é surpreendente. A maioria diz que não. A maioria diz que não teve formação no seminário a esse respeito. O que toca a vida familiar pastoral não é abordada no seminário. Então, há, de fato, uma carência, uma lacuna na formação espiritual da família, e essa lacuna precisa ser tapada, essa brecha. Agora, para a gente tapar essa brecha, é um negócio muito trabalhoso. Das vezes que eu já tentei trabalhar, até mesmo no contexto da igreja, há uma resistência, porque as pessoas se sentem muito culpadas com respeito a não terem nem condições, nem tempo e nem mesmo formação cristã para isso. Então, esse evento do ENA esse ano é um evento para despertar você a formação espiritual, né? Você pessoalmente, e agarrado a isso, aplicar ao casamento, quer dizer, você como um orientador espiritual da sua esposa. Dentro do universo romano, católico romano, tem a figura do diretor espiritual, né? No nosso contexto protestante, nós seríamos mais ou menos assim um discipulador, não é? Para usar termos sinônimos, né? Então, é um discipulador. Você é um discipulador permanente da sua família. Então, você começa a treinar a arte do discipular com a esposa, com a sua esposa. Então, quando, em todos os momentos em que você estiver com ela, seja passeando, seja de férias, seja dentro do carro, a caminho, sei lá, de visitar, a caminho da igreja, todo tempo o assunto precisa ser, o assunto bíblico, né, os conteúdos bíblicos precisam ser estimulados. Por quê? Porque ela é a mãe, ela é, vamos dizer, aquela que vai ocupar um lugar de destaque dentro da família quando você estiver ausente.
Então, naquele horário que você está ausente, está trabalhando, está fora de casa, e ela estiver com os filhos, ela precisa ser a voz, e ela precisa estar afinada com você. Então, vocês dois têm a mesma teologia, têm as mesmas crenças, têm os mesmos valores, pensam eticamente da mesma maneira, né? Qual é o seu pensamento, qual é a sua ética de conduta? É igual à da sua esposa? E aí foi por isso que eu disse que a questão de julgo desigual precisa ser melhor construída pelos evangélicos, porque a gente construiu a nossa ideia de julgo desigual geograficamente. Fulano está fora da igreja, Beltrano está dentro da igreja. Geograficamente, isso é um negócio assim podre, não é? Porque para você lidar realmente com o julgo desigual, você tem que pensar em termos de conteúdo, do depósito do Evangelho. Ela tem a mesma compreensão do Evangelho que você, não é? Então, isso é importantíssimo. Por isso, a questão da formação espiritual. Então, é importante que o pastor ele seja intencionalmente formador espiritual do seu rebanho, e não um conselheiro, que é a ideia que todo mundo tem, não é? Eu procuro o pastor para ele me dar um conselho. Não, a figura do conselheiro, essa não é uma figura que você encontra lá em 1 Timóteo capítulo 3, que são as qualificações do episcopo, daquele que preside, não é? Que a nossa tradução, né, a revista atualizada, usa a palavra bispo, né, mas ali é o episcopo, é aquele que preside a congregação. Então, quais são as qualidades dele? As qualidades dele ali, ele não diz que ele deve ser bom conselheiro, porque bom conselheiro é aquele que não precisa de conselho. Você precisa de conselho? Eu preciso de conselho. Então, se eu preciso de conselho, eu não sou um bom conselheiro. O que eu sou? Eu sou um carente de conselho. Quem é o conselheiro apresentado nas Escrituras? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o conselheiro, né? Então, se o Espírito Santo é o conselheiro, isso significa que você não pode ocupar essa figura. Aí vem a questão que nós pais, ou que eu encontro, uma infinidade de pastores também, dizendo, eu dei bons conselhos ao meu filho. Mas Deus não te chamou para dar bom conselho, porque você não é bom conselheiro. Porque todo pai, toda mãe dá um conselho bom, né? Anda em boas companhias, meu filho, olha, não faça tudo que mandarem e tudo mais. Mas ele ouve. Olha para o seu filho pequenininho, ele te atende. Quando chega na adolescência, o principal divertimento dos adolescentes é se oporem à autoridade dos pais. Então você não foi chamado para ser para ser conselheiro, porque nenhum ser humano é bom conselheiro. Porque conselheiro que precisa de conselho não é bom conselheiro. Então você é chamado para ser um formador espiritual dele. E como é que você forma espiritualmente seu filho? Você forma espiritualmente seu filho sendo formado. Para ensinar a ele as práticas devocionais, para ensinar a ele a importância da leitura bíblica, da oração. Então, a gente de vez em quando fazia uns testes, né? Quando os meninos estavam crescendo, a gente fazia uns testes. Disse assim, agora é a tua hora do a sós com Deus, entra no teu quarto com a tua Bíblia, teu texto hoje vai ser Mateus capítulo 5, e no final do dia nós vamos discutir o texto, e eu vou perguntar para você o que você percebeu do texto. Aí dava um pavor, né? Eles entravam no quarto, fechavam a porta, 10 minutos depois saía. Eu falei, caramba, mas que devocional longo esse, hein? Então quer dizer que vocês leram Mateus, meditaram e tiveram um tempo de oração, tudo em 10 minutos. Pai, tudo resolvido. Tá bom, quando chegava a noite para a gente discutir Mateus 5, aí era um problema.
Como é que começa o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6? Como é que começa o capítulo? As bem-aventuranças. Então, aí, se você sabe citar todas as bem-aventuranças para mim, então o trabalho da semana vai ser decorar todas as bem-aventuranças. Chiavam pra caramba. Às vezes, né, estavam cansados, dormiam e etc., mas aprenderam a disciplina da devoção. Então, o que você é do seu filho é um formador. Você não é conselheiro. Não dê conselho a ele. Porque você não é bom conselheiro. O único bom conselheiro no Novo Testamento é o Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, é bom estar aqui mais uma vez. Nós todos aqui, ó Deus, cansados, exaustos da semana de trabalho, do dia, ó Deus e Pai de hoje. Uns vieram diretamente de sua casa, embora feriado, alguns tiveram que trabalhar. E aqui estamos, ó Deus, diante de Ti. Fala ao nosso coração, mexe na nossa vida, na nossa alma, na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com uma palavra de Charles Spurgeon, que diz: você quer esquecer sua tristeza? Quer livrar-se de seus cuidados? Então vá, atire-se no mais profundo mar da divindade. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Porque nessa declaração de Spurgeon, tem uma percepção do Evangelho que é o seguinte: superficialidade não combina com cruz, coroa de espinhos e sangue. Superficialidade não é uma palavra a ser considerada por qualquer pessoa que esteja estudando a Bíblia, esteja estudando o Novo Testamento. O sacrifício de Jesus é um apelo à profundidade. Então, é importantíssimo que o nosso cristianismo seja profundo. E ele diz: quer esquecer a tristeza? Quer livrar-se dos cuidados ou da preocupação? Então vá, atire-se no mais profundo mar da divindade. Perca-se na sua imensidão e sairá dele completamente descansado, reanimado e revigorado. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação, do que a meditação piedosa a respeito da divindade. A meditação piedosa a respeito da divindade. Nesse curto parágrafo nós encontramos tanto o Evangelho que a gente chega a ficar, eu pelo menos chego a ficar assim um tanto quanto invejoso da declaração de Spurgeon. Envolver-se nessa meditação. Alguns de vocês que estão aqui poderia me informar, ou poderia tentar conversar, até mesmo dentro da classe, a gente acaba edificando-se mutuamente. O que é meditação? Pensar demoradamente. Contribuiu aqui o nosso querido irmão Antônio Júnior. Alguém mais quer arriscar? O que é meditação? Pensar até que Deus fale algo em seu coração, né? Refletir, cavar mais fundo. O que mais? Vamos provocar. O que seria quando você está lendo a Bíblia, e a Bíblia Sagrada diz assim, para você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, não é? Que é o Salmo 1, né? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem-sucedido ou será bem-sucedido. Não é? O texto de Salmos, capítulo 1. E lá diz que bem-aventurado é aquele que medita na lei de dia e de noite. Né? Então, o que é esse ato de meditar? Uma vez que é um ensino bíblico, esse ato não é o mesmo que orar, não é o mesmo que estudar, não é o mesmo que ler, porque tanto o verbo ler quanto o estudar são mencionados nas Escrituras, mas a Bíblia faz um destaque bastante evidente quando se trata de meditar. Spurgeon falava na meditação piedosa na divindade, ou seja, voltar sua mente e demoradamente debruçar-se sobre assuntos pertinentes à doutrina de Deus, como nós falamos na semana passada. Você crê que Deus existe? Me dá uma sensação de que grande parte das pessoas que creem que Deus existe não creem na doutrina que a Bíblia Sagrada revela sobre Deus, especialmente da sua natureza, que ele é espírito, e como espírito ele é uma pessoa trina, e que esse Deus trino é onipotente, onisciente e onipresente. Portanto, ele está aqui, ele sabe de todas as palavras que saem dos nossos lábios e conhece todos os nossos pensamentos. Me dá a ideia que às vezes a gente acredita que Deus está ausente do nosso ambiente, né? Então, no fundo, a gente talvez não creia tanto em Deus quanto nós imaginamos crer. Mas a meditação, eu iria um pouquinho mais avante, um pouquinho mais além, especialmente aquela que a Bíblia ensina, que é a meditação nas Escrituras, a meditação no texto sagrado, que seria mais ou menos assim: você está lendo um capítulo ou um determinado parágrafo, e meditar é fundamental para aquele que quer pregar expositivamente. Por quê? Porque você precisa extrair do parágrafo ou de cada parágrafo a mensagem central, o equivalente central ao que nós chamaríamos de a voz de Deus, para poder expor o texto, para poder ser a boca divina para a congregação. Então, o que esse texto diz? Como é que a gente consegue extrair o que o texto verdadeiramente diz? Pensando, refletindo, fazendo na nossa mente as devidas aplicações. Isso é rápido, a gente consegue fazer em 5 minutos, não é mesmo? Não, a Bíblia diz de dia e de noite, exatamente porque você precisa treinar a sua mente na meditação. É por isso que o assunto formação espiritual é tão importante, porque senão nós vamos passar a vida flertando com a superficialidade todo o tempo, e vamos ser aqueles crentes que eu chamo de crentino, não é? Os crentinos são aqueles que vivem na superficialidade. O evangelho, o cristianismo deles não tem profundidade, não tem uma relação profunda com o Senhor. Olha o que Packer, não é? O J.I. Packer, que foi professor do Regent's College e agora coitadinho, eu nem sei se já faleceu, mas ele estava muito velhinho. Ele diz: nada é melhor para o desenvolvimento da mente do que contemplar a divindade. Olha, esses dois que vocês ouviram falar são dois monstros da fé evangélica. O Packer é uma monstruosidade, não é? Eu, quando vou ler Packer, eu sei que ele vai me pôr de joelhos algumas vezes. Eu sei que ele vai me tirar lágrimas dos olhos algumas vezes ao longo do tempo em que eu estiver lendo o texto dele, porque ele escreve movido dessa meditação, desse mergulho na divindade. E só
Aí eu vi, Antônio, embora você tenha sido bastante tocado ontem pela segunda palestra e a terceira palestra, a primeira é fundamental para formar teu coração como crente, como cristão, para que você possa trazer grande influência depois para sua esposa e a sua família, seus filhos. E não termina nos filhos, o negócio é legal, é que não termina nos filhos, depois se prolonga para os netos, né? Tem o trabalho de prolongamento dos netos, né? Então, nada é melhor para o desenvolvimento da mente que contemplar a divindade. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão, tão profundo que nosso orgulho desaparece em sua infinitude. Então, eu gostaria de chamá-los nessa noite. Se quiser tirar uma foto, tudo bem, mas não precisa copiar isso tudo, não. São apenas palavras introdutórias daquilo que eu gostaria de fazer essa noite, que é encantá-los pelo Deus Criador dos céus e da terra. Não é? Chamá-los para a glória do Deus Todo-Poderoso, chamá-los para a glória daquele que está sentado no trono, que governa sobre todas as nações e sobre todas as vidas. Então, primeiro elemento sobre o qual nós deveríamos nos debruçar em meditação demorada é o fato de que Deus é Espírito. A palavra Espírito no grego é a mesma palavra para vento, né? Pneuma, essa palavra, né? Então, quando se está falando de Deus, a gente está falando de alguma coisa envolvida num grande mistério, não é? Como é que você definiria vento? Vamos deixar as definições da excelentíssima presidente da República, Dilma Rousseff, que queria engarrafar, enlatar vento, não é? Mas vamos deixar a senhora de lado, né? E, por favor, não use essas definições. Mas o que é vento para você? O vento é o ar em movimento, tá certo? Legal. Mas como é que começa isso aí? Isso aí tem... na verdade, é uma diferença de pressão. É uma diferença de pressão que forma vento, que o vento que faz o ar se movimentar. Mas, a rigor, quando você vai definir vento, você vai ficar aí trabalhando no entorno de ideias subjetivas. Não há como você definir categoricamente, concretamente, o que é vento, assim como você não pode definir categoricamente, concretamente, literalmente, quem é Deus, ou o que é a pessoa de Deus. E o que não está bem colocado, mas quem é a pessoa de Deus? A gente sabe que ele é espírito, e a palavra espírito aponta para vento, e isso há um quê de mistério, e essa é a beleza que nos atrai a Deus, é que nós estamos absorvidos por um mistério. A gente está absorvido por um mistério. A gente sabe que Deus existe, nós temos sinais evidentes da existência de Deus, nós cremos que tudo veio a existir pela palavra do seu poder, nós cremos nas declarações bíblicas das obras de Deus, mas ficamos completamente de joelhos quando temos que definir quem é Deus. Completamente de joelhos, ficamos diante de um mistério. Eu não sei te dizer, mas eu sei, o que eu sei é que, como eu sinto o vento, eu sei que ele existe, mas ainda é um mistério a se definir. E a mesma coisa é Deus, eu sei que ele existe, mas é um mistério a se definir. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Então, tem um lado misterioso, incompreensível de Deus. Outro dia eu vi um pastor tolo
porque pastores que criticam o estudo teológico são tolos. Porque a teologia é isso, porque a teologia é aquilo, porque a teologia é aquilo outro. É uma tolice tão grande, com um T bem grande, não é? Então, são tolos. Ele estava dizendo o seguinte: veja, meus irmãos, como é que nós podemos definir Deus, dissecar Deus? É isso que esses teólogos tentam fazer. E isso é a maior burrice a ser dita publicamente. Por favor, não cometa essa burrice. A gente sabe que tem muita gente burra, mas você não precisa repetir as burrices deles. E no âmbito da fé, também tem muita gente tola, muita gente burra, que é o seguinte: eu não vou mexer no mistério da pessoa de Deus, porque eu não tenho elementos para mexer nesse mistério. Eu estou distante, longe demais, completamente distante. Eu estou assim, anos-luz de poder responder categoricamente quem é Deus e comprovar a existência dele na força da minha palavra. Mas há um lado compreensível de Deus, concordam comigo? Esse lado compreensível de Deus, não é o que nós vamos estudar. É isso que a teologia estuda, é isso que nós estudamos, daquele lado que Deus se deu a conhecer. Então, o lado que nós vamos estudar é o lado que Deus se revelou. Então, naquilo que Deus se revelou, é o que nós vamos estudar, e é esse lado compreensível. Tem o lado do mistério, esse lado me encanta, me aterra, me faz meditar demoradamente, treinar minha mente, construir argumentos dentro das Escrituras, mas eu sei que é um lado misterioso, é o lado do mistério, mas há um lado compreensível, há um lado revelado. Então, em João capítulo 4, versículo 24, podemos ler o texto bíblico? João 4, 24, eu vou fazer uso aqui da minha... Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem como? A adoração também parte desse nosso lado misterioso do coração, esse lado espiritual, esse lado conectável com a divindade, porque você não se conecta com a divindade corporalmente, fisicamente. A gente pode até ter algumas sensações físicas da presença de Deus, não é? Tem gente que fica arrepiado, tem gente que sente um frio na espinha, os pelos ficam eriçados, etc. e tal. Pode haver até uma resposta emocional à presença de Deus. Pode haver algumas manifestações físicas à presença de Deus, mas ninguém se conecta com Deus fisicamente, ninguém se conecta com Deus emocionalmente. Nós nos conectamos com Deus espiritualmente. Daí eu ser tricotômico, não achar que alma e espírito é a mesma coisa, não é? Não sei se você é dicotômico, né? Então, mas tem gente que acredita que o homem só tem duas partes, a parte física e a parte, vamos dizer, imanente, aquela parte não física que tem conexão com o alto e mistura alma e espírito numa coisa só. Eu tendo a crer vamos dizer, na impressão trinitária de Deus na vida humana, separando a personalidade humana da parte conectável com o Senhor, que é essa parte espiritual. Então, Jesus fez esta afirmação na altura em que o diálogo chegou ao verdadeiro lugar correto de adoração. E Jesus disse que o lugar correto de adoração, o lugar pouco importava, que nem em Jerusalém, nem nesse lugar que era o Monte Gerizim, onde ele estava lá com a mulher samaritana, não é nem um lugar nem outro, porque aquele que adora a Deus, chegará o tempo que aquele que adorar a Deus adorará em espírito e em verdade, quer dizer, conectado nesse lado mais misterioso
complexidade humana, que é esse lado espiritual, é onde eu me conecto com a divindade. A afirmação Deus é Espírito foi provocada pela tentativa de limitá-lo no espaço geográfico. Se você observar lá em João capítulo 4, aquele diálogo com a samaritana, a ideia era a seguinte: olha, vocês judeus dizem que o verdadeiro lugar da adoração é onde? Jerusalém, né? Nós adoramos, os nossos pais nos ensinaram a adorar aqui. Aí você, se não conhecer a história do Velho Testamento, você fica roubado na questão. Meu Deus, do que eles estão falando? O que essa mulher está inventando para Jesus? É que eles eram parte daquele culto que Jeroboão, quando dividiu Israel, as 10 tribos ficaram ao norte e 2 ao sul, foi criado um culto muito estranho no norte, nos reinos do norte, um culto muito parecido com o culto judaico, mas com influências pagãs, com influências idólatras, e esse culto era oferecido, entre aspas, ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, lá no norte, para evitar a migração das tribos do norte para o sul, para virem adorar no templo em Jerusalém. Então Jeroboão, ele criou uma nova religião lá em cima, no norte, que era a religião, que era a fé dos samaritanos. E quem eram esses samaritanos? Quem podia participar do culto? Qualquer um. Os samaritanos nasceram ou foram originários de casamentos mistos entre judeus e gentios, então eles estavam livres para cultuar ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus de Israel, dentro do modelo de Jeroboão ao norte. Então foi daí que surgiu essa concepção samaritana, que passou a santificar o Monte Gerizim, que era um monte ao norte, onde eles faziam o seu culto, ofereciam seus sacrifícios e etc. Foi por isso que a mulher samaritana disse para Jesus: vocês, judeus, dizem que o culto verdadeiro tem que ser em Jerusalém, lá no templo. Para nós, os nossos antepassados nos ensinaram que esse é o lugar de adoração, aqui no norte, no Monte Gerizim. E Jesus, então, o diálogo que a mulher samaritana puxou era um diálogo geográfico. Portanto, qual era o problema teológico da mulher samaritana? Tem um problema teológico aqui, qual é? Deus está onde? O problema teológico era a doutrina de Deus. Por isso a gente tem que estudar a doutrina de Deus, porque senão daqui a pouco a gente tá imaginando que Deus só está aqui na ICNV, ou Deus só está na igreja X, da igreja do Cuspe de Cristo, da fonte dos que clamam, ou aquela do Poço de Jacó. Então Deus só está aqui, ou Deus só está ali, ou Deus só está lá, ou Deus só está quando eu crio o ambiente, a ambiência da manifestação de Deus. Então, nessa ambiência da manifestação de Deus, o pastor tem que pregar sob, vamos dizer assim, com um fundo musical atrás. Você já viu essa moda aí? O cara está pregando, aí tem um cara atrás fazendo um solo, não é? E baseado lá naquele texto de 1 Reis 3, parece-me, que Elias, ou foi Eliseu, que chamou um músico para tocar enquanto ele profetizava. Então, baseado num texto do Velho Testamento, os caras invocam isso, vão fazer isso, não é? Ou então a gente entende que para Deus se manifestar, a gente tem que ter mais ou menos uma irmã conduzindo o louvor com um timbre de voz semelhante ao da Aline Barros, ou da Diante do Trono, lá, como é que é o nome dela? Ana Paula Valadão. Aí você vai ter que ver as pessoas cantando mais ou menos assim, fazendo uma imitação, né, desses personagens ou desses ícones do mundo evangélico. E tudo isso acontece dentro de um vácuo de ignorância, onde o grave problema teológico é a doutrina de Deus. Então,
olha, eu vou adorar a Deus, hoje eu vou para a igreja adorar a Deus. Não, quando você vai para a igreja cultuar a Deus, é o seu momento de culto comunitário. Você se junta a seus irmãos de fé, na sua família de fé, para comunitariamente oferecer culto a Deus, porque Jesus disse que o cristianismo é uma fé plural. Por que é uma fé plural? Por que você não pode ficar adorando a Deus em casa sozinho? Deus não está lá? Está ou não está? Está, mas quando ele fala que quando houver ou mais, né, 2 ou 3, reunidos intencionalmente na sua presença, ele, no meio dele, está. Então, o cristianismo é uma fé plural, não é uma fé solitária que você pode construir sozinho. E quando você vai avaliar o desenvolvimento da revelação de Deus ao longo da história, você vê Deus criando uma família. Ele é o pai de muitos filhos. Ele vai criando uma família e ele quer os seus filhos reunidos junto dele, louvando e adorando. Só que esses filhos estão espalhados pela cidade, né? Em vários endereços, em vários lugares, em várias comunidades, servindo e adorando o Criador. Seria legal se todos esses filhos tivessem uma uniformidade de fé, tivesse convívio, tivesse relacionamento, mas não é assim. A teologia que deveria nos unir também nos separa, e o que nos separa, na verdade, não é a teologia, mas a falta do conhecimento dela. Porque a gente não entende quem é Deus, a gente não sabe quem é Deus. Então, ali, naquele debate entre Jesus e a mulher samaritana, o debate era a teologia de Deus. Você acredita que Deus está num lugar, eu acredito que Deus está noutro lugar. E Jesus foi mostrar para ela que o que deveria preocupá-la não era a geografia, onde Deus poderia ou não poderia estar manifesto, mas ela deveria se preocupar com a sua pecaminosidade. Olha, vai lá então, chama teu marido e vem cá. Eu acho que Jesus ficou cansado de ter que debater com uma pessoa, não é? É a mesma coisa você ficar debatendo fé com espírita. Vocês não vão se entender. Ou então você vai debater fé com um muçulmano. Lá na África do Sul, algumas vezes a gente vai visitar lá, né, tem uns mercados, aqueles mercados mais baratos, você precisa comprar roupa e você não tem dinheiro para comprar um terno Armani, você não tem dinheiro para comprar um terno aí de marca, italiano, de corte perfeito, aí você vai comprar lá com os indianos, lá com os muçulmanos, lá no mercado oriental. Aí você chega lá, a primeira coisa que eles saúdam você é salam aleikum, e aí você, aleikum salam. Aí, salam aleikum, você, aleikum salam. Então, é mais ou menos que Deus te abençoe, então que te abençoe Deus, e a coisa fica mais ou menos nesse nível. Ou seja, bem-vindo em nome de Deus. Eu também já não me recordo mais, também não me peça isso, é uma questão que eu faço questão de esquecer. Né? E você entra e daqui a pouco você está conversando, eles te perguntam o que você faz. Eu imediatamente falava que eu era pastor, que eu estava ali pregando o evangelho. Que coisa boa, coisa maravilhosa, Deus é único. Aí eu falei, ele é único, mas o meu Deus não é o mesmo seu. Desculpe, mas o Deus da Bíblia não é o mesmo, não é o seu Alá, não é o mesmo Deus do Alcorão. Não, porque isso? Porque o Alcorão também fala de Jesus, né? E o que Jesus falou de si mesmo? Onde o senhor quer chegar? Não, o que Jesus é para você? Ele é o profeta. Um profeta fala mentira ou fala verdade? Fala verdade. E o que ele falou de si mesmo? Que ele era o Filho de Deus. Então você deveria ouvi-lo. Deveria ouvi-lo. Ouvir quem é Jesus. Então você não vai entrar em debates, porque vocês não vão chegar a lugar nenhum. Aí Jesus foi para o problema fundamental da vida humana, que é o pecado. Você vai lá, chama seu marido e vem cá. Ela diz, eu não tenho marido. Com certeza, porque 5 maridos já tiveste e o que tens agora não é teu marido.
Aí ela disse assim: eis que eu estou diante de um profeta. E Jesus contou a vida dela. Olha, nós estamos aqui diante de um poço que o nosso pai Jacó abriu. E Jesus disse: se você beber dessa água, você voltará a ter sede, mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Como é que eu faço para pegar essa água lá? Os assuntos espirituais são assuntos que não são naturalmente compreensíveis à primeira vista. Ela cometeu o mesmo erro de Nicodemos. Nicodemos queria entrar no ventre da mãe e ela queria jogar um pouco do balde lá embaixo para pegar um pouco dessa água que mataria a sede dela para sempre. Ela nunca mais teria problema de líquido na vida, não é? Coitadinha. Então, Jesus foi encurralando ela dentro das suas concepções éticas, dentro da sua questão pecaminosa, para que ela pudesse entender. E o fato é que, queiramos ou não, ela foi a primeira grande missionária que a Bíblia Sagrada nos conta. Quer dizer, os missionários criados por Jesus são pessoas assim controvertidas demais, né? O primeiro grande missionário de Jesus foi essa mulher samaritana, e o segundo foi o endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno, que queria seguir Jesus, Jesus disse que não, você não vai andar comigo não. O que eu faço? Você volta para sua casa, vai lá e dá testemunho para os seus, conta como é que Deus o libertou, as grandes obras que Deus fez na sua vida. Então, nós vamos entrando pela Bíblia adentro, nós vamos entrando pelo Evangelho adentro, compreendendo que estudar a teologia de Deus é fundamental para construir uma fé robusta e uma fé bem alicerçada. Deus é Espírito. Ele não está localizado geograficamente. Ninguém pode ir a Israel para ter uma experiência diferente. Eu vejo esse monte de crente fazendo viagem para Israel, chegando lá no Rio Jordão, sendo rebatizado. Aí eu fico assistindo aquilo e rindo toda a vida, e mostrando, e aí aproveito o episódio, mostro para a Lourdes: olha só, a ignorância bíblica é abismal aqui no Brasil. Essa gente, aliás, e depois, pior é quando você vai para lá e vê, não é só brasileiro, você vê brasileiro, americano, inglês, alemão, tudo que é gente entrando no Rio Jordão para ter uma experiência, porque afinal foram naquelas águas que Jesus foi batizado. Aí eles também querem ter aquela experiência extrasensorial, não é, de ser batizado naquelas águas. Em 1990 também é capaz de quererem repetição de tudo aquilo, mas em 91 foi 1990, isso tem 27 anos atrás, eu ganhei da companhia aérea israelita, a El Al, um tour completo em Israel, completamente de graça, 0,800. E aí, tudo comigo acontece assim, umas coisas assim, milagrosas, eu entendo sei por quê. Aí eu falava com Deus, estava no avião falando com Deus: eu nunca te pedi para Israel, não tenho a menor vontade, a menor curiosidade de ir a Israel, mas acabei lá achando que foi legal, aproveitei o evento. Mas ia comigo um grupo de pastores pentecostais, então eu estava assim acompanhado com uma galera assim pentecostal, daquele mesmo, da canela roxa mesmo, o reteté de Jeová. Aí, rapaz, entramos lá numa igreja ortodoxa lá, e os irmãos se animaram, porque foi mais ou menos o local onde foi construída a igreja, e dito, né, para todo mundo que ali era o local onde Jesus havia nascido, onde foi a manjedoura. Não é? Aí os irmãos ficaram animados: aleluia, glória a Deus, aleluia. Começaram a fazer barulho, os padres ortodoxos vieram de lá, quase que comeram o fígado deles todos. Mas legal foi quando entrou num espaço que acreditava-se ser o cenáculo. Aí você vê as relações que são feitas na mente humana com respeito a espaço geográfico bíblico e a presença de Deus. Aí eles entraram no cenáculo,
Uau, foi aqui que aconteceu o Pentecoste, foi aqui que desceu o Espírito Santo. Ninguém tem certeza disso. Eu olhei a dimensão do espaço, eu falei, mas aqui não cabe 120 pessoas. Isso não pode ter sido aqui. E depois teve o seguinte, uma porção de gente ouviu, fez questionamento, e não dá para fazer questionamento nesse espaço. Tem alguma coisa errada, não deve ter sido aqui. Porque parecia uma construção muito recente e não uma construção de 2000 anos. E você começa, então, a perceber como é complicada você não lidar com uma teologia adequada de Deus, de que Deus é Espírito, que Deus está em todo lado, de que Deus está aqui também no Brasil, no meio de, apesar de toda essa nossa onda de corrupção, a nossa religiosidade torta brasileira, Deus está aqui. Você duvida que Deus esteja aqui nesse lugar, nessa noite? Eu não duvido, lógico que eu creio que Ele está aqui. Então, a doutrina de Deus pode te tirar de um abismo de escuridão, o mesmo abismo no qual a mulher samaritana estava, apesar dela ser uma mulher altamente religiosa. Ela conhecia a tradição religiosa dos seus antepassados. Então, religião não é fundamental na formação espiritual. O que é fundamental? As Escrituras. Por isso os reformadores foram tão taxativos. As Escrituras, as Escrituras, as Escrituras. Os católicos não, eles querem dizer as Escrituras mais a tradição. E a gente reforça a ideia que é as Escrituras, somente as Escrituras. Outro ponto importante desse lado compreensível de Deus é que Ele é ilimitável e incomparável. Não existe outro ser no universo que você possa usar como padrão para compará-lo a Deus. Não existe. É por isso que você vai encontrar uma linguagem antropomórfica na Bíblia, fazendo relações entre Deus e o ser humano. Aí você vai encontrar assim, Deus é espírito, né? Mas você vai encontrar expressões como buscar a face de Deus, como as mãos de Deus estavam sobre aquele lugar, como os olhos de Deus percorrem a terra em busca do fiel. Já leu o texto? Já leu o texto bíblico? Os olhos de Deus percorrem a terra em busca do fiel. Então, essas são expressões antropomórficas, que são expressões que relacionam Deus com o ser humano. Porque não existe uma outra maneira de se comparar, então por isso você vai encontrar, aí as pessoas ficam imaginando uma mão gigante sobre a nação, sobre o globo terrestre. Aí tem um cara que fez, aliás ele ficou rico com esse adesivo, ele fez um adesivo e está assim escrito, nas mãos de Deus. Já viu esse adesivo? O autor ficou rico com esse adesivo. Ficou rico mesmo, rico. E nas mãos de Deus é a expressão, a figura de uma mão, não é? E assim, mais ou menos, escrito, nas mãos de Deus. E como se Deus fosse um ser humano, né? Os olhos de Deus, a boca de Deus, os ouvidos de Deus. Então, são elementos que a gente chama, dentro do contexto bíblico, de antropomórficos, porque fazem uma relação divina a partir da humanidade. Mas Deus é espírito, espírito não tem forma. Você já viu o vento em que forma? Você já viu um vento em forma de elefante? Se bem que a minha sogra, tadinha, ela olha para as nuvens e vê elefante, vê coelho, vê porco. Olha só aquela nuvem como parece com isso. Deixa ele perguntar, depois eu vou você. Vai lá. A gente ainda vai chegar nessa área quando a gente estudar, porque hoje a gente ainda está arranhando, né, a superfície da doutrina de Deus. Mas a gente vai chegar aí quando a gente tentar provar biblicamente que Deus não é
ele é um mistério, mas ele é uma pessoa, ele é uma pessoa. E aí vamos mostrar que ele tem vontade, que ele tem emoções, que ele tem intelecto, tem raciocínio. Nós vamos mostrar isso nas Escrituras. Mas o que eu estou querendo dizer é a referência de que a gente, às vezes, parece que tem um homem no céu. Quando a gente faz essa percepção, é que tem um homem no céu. A imagem visível de Deus é Cristo, que tomou a forma humana. Ele tomou a forma humana. Mas isso não tem nada a ver com a imagem de Deus que há em você, que você foi criado à imagem de Deus. No meu entendimento, a imagem de Deus é nas diversas expressões trinitárias que existe na gente. Como? Você é corpo, alma e espírito, daí eu creio que a gente é uma tricotomia e não uma dicotomia. Então, que você é um ser humano que tem vontade, emoção e intelecto, você é uma pessoa que tem vontade, você tem emoções e tem intelecto, essa imagem divina marcada pela expressão trinitária de Deus, esse carimbo trinitário de Deus na sua vida, não é? E não a imagem de um ser humano, embora a nossa imaginação seja fértil, embora Michelangelo tenha pintado a Capela Sistina e feito aquele belo retrato da relação entre Deus e o homem que é usada, né? Deus como aquele velho de barbas compridas, não é? Tocando com a mão humana, mas dizer que ele tem uma imagem humana não é o que é revelado acerca dele ao longo das Escrituras. O que é revelado acerca dele nas Escrituras é que Deus é Espírito, e o Espírito não tem forma. Sim, da sua glória aí que ele foi colocado na pedra e Deus desfilou a sua glória e ele a viu por trás. Eu não sei o que ele viu. Quer dizer, quando você vai lá também em Isaías, diz que as abas das suas vestes enchiam o templo e etc. Acho que Deus tem os seus mecanismos de revelação para o ser humano em determinados momentos. Mas quando você vai estudar uma doutrina, quando você vai criar o aspecto, o ambiente doutrinário, você tem que lidar com aquilo que a Bíblia define e afirma como sendo Deus. Deus é Espírito. Obviamente que a experiência que Moisés teve, Deus fez alguma coisa parecida com isso, e a gente lê que Deus fez desfilar a sua glória perante ele. Agora, essas são manifestações antropomórficas. Essas manifestações, deixa eu te explicar, existem na Bíblia. Mas são manifestações antropomórficas de um Deus que quer se comunicar com seres humanos finitos e que tem, obviamente, todo o seu imaginário voltado para seres semelhantes. Agora, quando você vai chegar ao ponto de entrar dentro daquilo que as Escrituras Sagradas revelam sobre o mistério, é outra coisa. O que a Bíblia taxativamente define é que ele é Espírito. E Espírito não tem forma. Por isso ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Porque ele é Espírito. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, as revelações de Deus às suas criaturas têm, sim, versões antropomórficas. Versões antropomórficas. Por exemplo, explicar. Lembra da guerra que houve espiritual entre Elias e os profetas de Baal? Lembra desse texto lá na Bíblia? Não lembra? E a grande luta que ele teve lá no Monte Carmelo era a seguinte: o Deus que responder com fogo, isso, lembrou? Esse é o verdadeiro Deus, Deus que responder com fogo. Então ali Deus se manifesta no fogo. Mas Deus é fogo.
Deus é fogo? Ele é fogo consumidor, quer dizer que quando a Bíblia afirma que ele é fogo consumidor, é que ele tem um poder de juízo, de julgamento, mas não é que ele é representado numa chama de fogo. É por essa razão que a gente tem uma porção de igreja aí que mantém um fogo aceso, uma lâmpada acesa, uma vela acesa, na imaginação de que aquilo ali seja uma manifestação divina. Não. Ele se manifestou no fogo. Mas ele se manifestou no fogo todo o tempo? Não. Não. Então, o que ele é? O que taxativamente Deus é? Deus é Espírito. Está em todo lugar, ao mesmo tempo. Ele é ilimitável, ele é incomparável, e por isso nós não podemos o quê? Por que nós não podemos representá-lo? Iríamos adorar essa força representada, né? Mas se você fosse representar Deus, como é que você o representaria? Se eu lhe desse uma folha de papel, vamos aquecer esse debate aqui, vai ficar legal. É por isso que tanto Spurgeon quanto Packer disse que a meditação na divindade faz você ter uma mente mais exercitada, melhor treinada. Se eu lhe desse um pedaço de papel para você representar Deus, que desenho você faria? Você faria uma folha voando. Você? Certo, muito boa. Show de bola. Gostei muito. O que mais? Sim, mas isso são representações figurativas, são as tais representações antropomórficas, antropo de homem, mórficas de forma humana. Então, quando você me ouve falar de manifestações antropomórficas, eu estou me referindo a manifestações ou descrições bíblicas humanas da pessoa de Deus. Mas não é que ele é aquela figura com uma espada saindo da boca, você imagina, né? Não, aquilo é uma ilustração. Por isso o Apocalipse precisa ser lido com uma compreensão maior, exercitando todo o conhecimento bíblico. Aquilo ali são figuras. Então, não é que a besta tem, vamos dizer, 3 cabeças, 7 chifres e não sei o que mais. São manifestações da maldade, são descrições figurativas da maldade que a gente precisa aprender a entender. Mas a pergunta inicial era, se você fosse fazer uma ilustração de Deus, o que você desenharia no papel? O irmão desenharia uma folha solta no vento. A Daniele respondeu com muita clareza de que, ainda assim, nós nos prenderíamos mais à obra criada do que ao Criador. Nós iríamos desenhar alguma coisa que está no nosso campo do conhecimento, mas o nosso campo do conhecimento é limitado. Usando as palavras de Paulo aos Coríntios, em parte conhecemos. Em parte, né? É limitado. Não é verdade? Aí o que é isso, pastor? O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo aqui um trabalho, um exercício de meditação. Sim, significa que o que Jesus manifestou visivelmente enquanto carne é o coração do Pai. É como se Jesus estivesse demonstrando na prática o que o Pai deseja de nós como seres humanos redimidos. O que Ele deseja de você. Então, e aquilo foi revelado na pessoa de Jesus, sua humildade, suas virtudes. Lembra de eu falar lá em cima sobre as virtudes de Cristo, ser revestido da virtude de Cristo? Eu sei que de vez em quando a gente dá uma desconcentrada do meio da mensagem, mas eu falei sobre isso, de ser revestido das virtudes de Cristo e etc.
Não, é óbvio que sim, é óbvio que sim, e é o que Jesus está querendo dizer para aquela mulher samaritana, que a concepção geográfica dela é uma concepção vazia para tentar entender Deus. Deus está em todo lugar. Eu não sei se você já leu devagar os 10 mandamentos. Já leu em Êxodo capítulo 20? Abra lá em Êxodo capítulo 20. Na verdade, a aparência de Jesus não tem nada a ver com a aparência de Deus. Ele tomou uma forma humana. E o mais interessante é as escolhas de ele, Deus, escolher a forma que ele quis se manifestar. Então, isso aí, então, é lindo demais e deve fazer parte de qualquer momento da sua manifestação, que é o seguinte: ele não se manifestou num rosto bonito. Isaías fala isso, não disse que não tinha aparência nem formosura. Ele não se manifestou num rosto bonito, ele não encarnou na figura de um grande imperador. Ele não era morador de Jerusalém, ele era morador da vila mais zombada e desprezada de todo Israel, que era Nazaré. Não, ele não tinha aparência nenhuma. A Bíblia diz que não tinha aparência. O povo esperava um Messias guerreiro, né? Um Messias que pudesse ali chegar ali e queimar aquela gente toda ali. Não foi isso. Então, as escolhas da forma de Jesus foram escolhas muito humildes, como em toda a história. Não, mas o assunto aqui é a figura de Deus, né? A figura de Deus. E Jesus demonstrou como é o Pai, como é que o Pai pensa, como é que o Pai sente, como é que o Pai faz as grandes definições da vida. Quem é grande diante do Pai? Não é? Quem chama a atenção do Pai, né? Qual é o tipo de ser humano que chama a atenção de Deus? Que normalmente a gente começa a pensar, e as pessoas que chamam a nossa atenção é gente de sucesso, de fama, são grandes celebridades, e no entanto Deus se comove com o contrito, com o humilde de coração, né? Qual texto que você... sim. Sim. Isso. Também. Lembrei do texto. Não, absolutamente. Quem se manifesta, João, no Apocalipse, se você prestar atenção no capítulo 1, a partir do verso 9, é o Cristo glorificado. Não é mais o Jesus de Nazaré. É o glorificado. E toda aquela visão que ele tem, que os olhos são como chamas de fogo, o cabelo como alva lã, o rosto brilhava mais do que o sol, aquilo ali é uma linguagem figurativa do Cristo glorificado, que vê todas as coisas. O cabelo branco é o justo juiz. Lembra que nas cortes inglesas usavam uma peruca branca? Lembra? Aquela peruca branca é para apontar para o ancianato e para a sabedoria para poder fazer juízo. Então, quando João vê a cabeleira branca, ele tá vendo o justo juiz de toda a terra. Ele não vê, Jesus não se apresenta para ele como o salvador do mundo, mas o grande juiz de toda a humanidade. Uma simbologia, isso é aquilo que eu creio. Eu não acredito no Apocalipse como um livro de fotos reais, mas um livro de fotos para lembrar você alguma coisa por trás daquilo, não é? Então não é um álbum de fotografia real. Aquele que ele viu é o Cristo glorificado. E por que ele faz referência a Jesus? Porque Jesus não poderia se manifestar a ele com outra aparência, senão ele não reconheceria que aquela pessoa era Jesus, está entendendo? Então essa é a ideia. Então, o que diz os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20? A gente vai andando pela Bíblia e vai passando por cima de versículos, lendo muito rápido, como se a gente estivesse lendo a notícia de um jornal, e não vai meditando profundamente no teor bíblico. E olhe bem o que diz o texto.
Então falou Deus todas estas palavras. Verso 2: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Por quê? Porque você não está apto para fazer qualquer tipo de figura nesse sentido, com efeito de adoração. Como se você estivesse retratando o céu ou o inferno, ou a vida de seres celestiais ou de seres infernais, como sendo os demônios. Toda essa figura que se faz do demônio, daquele serzinho, também figuras antropomórficas. O diabo não é só Deus que é retratado nas Escrituras de forma antropomórfica, o diabo também é retratado de forma antropomórfica também, até no imaginário popular. Como é que é o diabo no imaginário popular? É um ser assim, que tem uma aparência humana, todo vermelho, que tem 2 chifres, um rabo pontudo e etc. Isso é uma representação do imaginário popular. Na verdade, o diabo, inclusive, tem a habilidade de se transmutar, olha só, presta bem atenção nisso, de se transmutar em anjo de luz e aparecer uma figura até muito bonita, muito bela. Então, esse lado da descrição do diabo como essa figura terrível, porque lá no Apocalipse ele é descrito como o grande dragão vermelho, ele é descrito no Gênesis como a serpente, ele assume, assim, determinadas formas apavorantes, e essas formas apavorantes do diabo nas Escrituras é para fazer a gente resistir a ele, fugir dele. Essa é a ideia, te dá uma sensação de malignidade tal que você possa fugir dele. Mas não necessariamente ele se manifesta assim. Não necessariamente. Então, voltando à ideia, não é orientação bíblica que nós construamos uma forma divina para adorar, porque certamente, se nós tivermos uma forma divina, nós vamos adorá-lo. Nós vamos adorar essa forma, porque nós somos seres, conforme disse João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Não é? Amém, amados? Vamos ler um outro pensamento agora do Gruden. Ele não pode ser percebido pelos nossos sentidos corporais, já falamos isso. Deus não se conecta com o nosso físico. Pensar sobre o seu ser em termos de qualquer outra coisa criada no universo seria uma representação o quê? Equivocada, pois ele é mais excelente do que qualquer outro tipo de existência. Aí o Gruden abusou da filosofia. Ele é mais excelente do que qualquer outro tipo de existência. Daí o Gruden está dizendo, ele é mais excelente do que anjos, ele é mais excelente do que arcanjos, ele é mais excelente do que querubins, ele é mais excelente do que esses seres celestiais que são mencionados nas Escrituras. E nós não sabemos neca de pitibiriba deles. De que dirá do Deus Todo-Poderoso. A única coisa que a gente conhece, porque a gente vai tentar passar pela doutrina dos anjos por aqui, se a gente der tempo, se os irmãos toparem extrapolar as 23 semanas, é que a gente vai perceber, meus amados irmãos, que não existe criatura no universo com a qual você poderia comparar o Senhor Deus. Eu não sei você, mas o meu coração se humilha. Eu me sinto humilhado. Me sinto diminuído, amassado.
Meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu, meu Deus? Agora, tocando um pouquinho nesse lado em que eu posso me relacionar com essa verdade bíblica. De que maneira? Você falou da criação, de nós termos sido criados à imagem e semelhança do Senhor, não é? É nesse sentido que fomos criados à sua imagem e semelhança, no sentido de que Ele é, e Ele é o quê? Espírito. Ele é Espírito. Por isso eu não sei aqui se eu estou ofendendo a teologia de alguns de vocês ou o ensino da sua igreja, né? Porque eu entendo, tenho amigos dicotômicos e eu percebo, tranquilamente converso com eles, a gente conversa bem sobre esse contexto. O meu ponto com a dicotomia, a minha tensão é com esse lado humano conectável com Deus. Quando você tem um cabo e você vai conectar esse cabo à máquina, ao celular ou ao computador, aquele espaço de conexão de um cabo, o cabo é feito exatamente para entrar naquela lacuna, não é? Naquele espaço. Se o cabo não entra naquele espaço, não tenta futucar, porque você vai estragar alguma coisa, ou o cabo ou a máquina. Não entra ali. Por isso eu vejo o ser humano assim. Eu vejo o ser humano, ele tem corpo, ele se relaciona com o mundo físico através desse corpo. Dentro desse corpo há uma alma com a qual ele relaciona-se com o conhecimento, com os mistérios, com a verdade, onde ele pensa, ele cria uma série de argumentos e teoremas e postulados e etc. É o campo da inteligência, mas tem um lugar onde o cabo conecta perfeitamente, que é o lado espiritual do ser humano. Por quê, pastor? Porque quando você morre, a sua vontade desaparece, as suas emoções morrem junto com você, a sua inteligência também, mas tem um negócio que não morre, que é esse lado espiritual, esse lado conectável com Deus. Não morre, diz a Bíblia que ele volta a Deus que o deu, porque é um lado divino plantado em você. Então esse texto lá em Eclesiastes me faz pensar de que a imagem de Deus está estampada na Trindade, mas o lado conectável ao lado espiritual seu. Você não é só um pedaço de carne andando pela rua, você tem uma expressão espiritual com a qual você percebe a criação e o Deus Todo-Poderoso. Por isso é que, se o homem não conhece a Deus, ele vai buscar alguma coisa que possa conectar com esse lado espiritual e fazer a ele, dar a ele a sensação de que ele está conectado com alguma coisa do universo misterioso. Então ele vai construir um ídolo, ele vai dizer que tem um anjo da guarda ou coisa parecida. Se você não estiver entendendo nada que eu estou falando, é que isso também tem um lado filosófico que mexe com a teologia. Mas, pastor, eu preciso compreender tudo isso. Eu diria que você faria bem se você tivesse uma doutrina de Deus bem construída. Você jamais se voltaria para outros deuses. Por exemplo, agora em 2000, acho que foi 2000 e... Quando foi que houve a Jornada Mundial da Juventude? Alguém lembra aqui que o Papa teve aqui? 2000 e quanto? 10, 11, 12? 2012? Olha, a quantidade de jovens evangélicos que voltaram para a Igreja Católica Romana.
Houve uma multidão de jovens evangélicos que deixaram suas igrejas, seguiram as peregrinações pela cidade, seguiram o Papa, e a missão catequizadora dele foi um sucesso assim enorme dentro do contexto religioso nacional. E por quê? O que a Jornada Mundial da Juventude revelou para a igreja brasileira? Que os jovens brasileiros não sabem nada da doutrina de Deus. E por que eles não sabem nada da doutrina de Deus? Porque foram capazes de trocar a adoração ao Deus vivo pela adoração e culto às imagens e à veneração dos santos do passado. Eu ouvi ele dizendo que na Argentina ele conheceu uma senhora naquelas ilhas que estavam sendo disputadas com os ingleses, como é que é o nome? Falklands, as Malvinas, né? As Malvinas chamadas pelos argentinos, que ele visitou a cidade lá, aquela cidade lá das Ilhas Malvinas, e que lá encontrou apenas testemunho protestante da fé, e que tinha ali uma católica que guardava as suas imagens dentro de um oratório onde ela fechava e fazia as suas preces, as suas orações, abrindo o oratório, rezando para a Virgem Maria, segundo o relato dele numa entrevista que ele deu nesse tempo aqui da Jornada Mundial da Juventude, onde a mulher confessou para ele que mantinha um culto à Virgem, um culto separado, um culto pessoal. Qual é o problema daquela mulher? O problema daquela mulher não é ter um conhecimento da história da Reforma, nem é o fato dela ser uma católica ferrenha, ela ter sido catequizada mal. Não houve uma instrução sobre a doutrina de Deus. E por que não há uma instrução sobre a doutrina de Deus? Porque quando a gente abre um espaço teológico para a gente entender doutrinariamente quem é Deus, aparece uma meia dúzia de gato pingado interessado no assunto. Por isso que essa gente vai sair daqui, vai comprar a toalhinha com o suor do Argemiro lá, não, como é que é, o Valdomiro, vai comprar um pedaço de saco lá, uma veste de saco lá do Agenor Duque, que tem dentro da igreja uma lojinha para vender aquele kit Agenor Duque por R$1.000. O cara coloca aquele pano de saco em cima, mal costurado, paga R$1.000, paga R$1.000. E por que as pessoas se submetem a cultos dessa natureza? Porque elas não conhecem Deus. Pois não, querido? Não, a sua inteligência é classificada dentro da alma. Se você, dentro da teologia tricotômica que eu defendo, se você quiser lembrar, é só você se lembrar das iniciais VEI, V-E-I, V de vontade, E de emoções e I de intelecto. Então, esse lado intelectual, emocional, humano é considerado a alma. E o espiritual seria esse lado mais interno, mais íntimo, com o qual você percebe, sente a grandeza de Deus, cultiva a presença de Deus, sabe que Ele está aqui, tem consciência disso. É mais ou menos assim, é o lado revelável de Deus na sua vida. Que Deus pôs o quê? A eternidade. Talvez a gente vai encontrar vários textos na Bíblia que fala mais ou menos isso, mas esse também não é o ponto mais importante do assunto. O ponto mais importante do assunto é você perceber que Deus é Espírito, está em todo lado, que não dá para fazer fantasia de Deus, não dá para representá-lo, não dá para fazer afirmações dessa categoria, dessa natureza. Então, quanto mais você conhece de Deus, mais você se torna um adorador exclusivo dele. Você não divide seus afetos com nenhuma outra entidade, porque todas as demais entidades são falsas. Você percebe o universo espiritual, um universo unicamente dominado pelo Deus Criador.
Não existe outro Deus, não há como, não existe espaço no universo para a existência de outro Deus. Agora, como que o diabo causa todo esse engano? Nessa multiplicidade, nessa capacidade diabólica de se revelar às pessoas de muitas maneiras, até mesmo o texto bíblico diz que até mesmo travestido de um anjo de luz. O que é um travestido? A palavra travesti indica muito bem, ou dá uma ideia muito bem o que seja isso, é que ele não é aquilo que ele parece ser. Um travesti, ele se veste de mulher, mas no fundo ele é o quê? Ele é um homem. Então ele não é aquilo que ele parece ser. E o diabo tem uma capacidade de se revelar às culturas de diferentes maneiras. E as culturas também o retratam de diferentes maneiras. Ele é retratado, ora, na figura de um quadrúpede, ora na figura de uma ave, né? Então você vai encontrar os egípcios adoravam o touro, né? Os egípcios adoravam um touro, os romanos adoravam uma águia. A águia era o símbolo do deus romano, dentro do panteão romano. Depois passaram a adorar a própria figura humana do imperador. Então o diabo, ele tem uma capacidade de apresentar-se de uma forma múltipla. Mas Deus, aí é que vem a grande sacada de Deus, e só Deus mesmo para pensar nisso e construir isso. Disse assim: eu não tenho forma, e você peca quando você tenta construir uma forma de mim mesmo. Você peca, você comete um pecado. Então não tente dizer. Eu tinha uma irmã na congregação que ela teve um sonho. Ela acordou de manhã dizendo o seguinte: esse negócio de sonho é um problema, um negócio problemático. Aí ela disse que acordou de manhã e disse assim: pastor, eu agora sei exatamente como é o céu. Falei: uau! E a senhora pode contar para um mortal como eu, que não sabe como é o céu? O céu é tudo verdinho. É por isso, aí eu descobri por que eu gosto de verde, tanto de verde, pastor. Por quê? Porque é como se fosse assim um gramado muito bem cortadinho, naquela altura. Gente, para eu tirar aquilo da mulher. Como é que eu tiro aquilo da mulher? Ou ela viu um filme, ou ela viu uma foto, ou eu não sei o que influenciou o imaginário daquela mulher, que via o céu como se fosse um grande gramado. Só faltou os anjos lá jogar um futebolzinho, né? Fazer um golzinho ali, e um futebol, ou uma partida de golfe, ou alguma coisa nessa natureza. Então, por que as pessoas sonham e no outro dia já tem uma construção de Deus, tem uma construção do céu, tem uma construção do inferno? Outra vez eu vi uma senhora contando que foi ao inferno. Disse: eu fui ao inferno e vi o quadro do inferno, e lá no quadro de inferno tinha sandália havaiana, presilha de cabelo, chinelinho. Olha, essas irmãs que ficam usando sapato alto, de bico fino, com salto grande, agulha. Isso eu vi lá no inferno, hein? Cuidado, não faça isso, hein? Não usa isso. E tem uma porção de gente que também nunca estudou a doutrina de Deus, que compra essas ideias. Então, essas ideias crescem num vácuo de ignorância. Entenda que Deus é Espírito e que Ele nos dotou também de um Espírito para percebê-lo e adorá-lo. Por que você sempre, quando se chega
há uma paisagem deslumbrante. Eu falei lá na Casa de Retiro, né? Ó, sobe, vai ali em cima e você vai ter uma visão daquilo que resta da Mata Atlântica. E Deus colocou aquilo na frente da nossa propriedade lá. Para quê? Para você olhar e dizer glória a Deus. Está lá. Para você dizer glória a Deus. As obras criadas pelas mãos de Deus foram criadas para provocar essa sensação. E essa sensação é provocada onde? É provocada no seu espírito. Quando você é apresentado ao Deus da Bíblia, quando você começa a entrar pela Bíblia Sagrada, imediatamente você relaciona as obras criadas ao Deus Todo-Poderoso. Mas quando não, você vai cometer aquilo que o erro de várias religiões. Você vai ver um Deus em cada espécie vegetal, que é o chamado panteísmo. Em cada lugar você vê um Deus. Uma árvore é um Deus, um sapo é um Deus, uma flor é uma deusa. E aí, se você ainda vive, ou viveu, ou cresceu vendo Xuxa, você vai crer em duende, anãozinho, fada, fadinha, e ela jura de pé junto que viu isso. Pelo menos jurava, não sei como é que está lá o coração daquela mulher. Mas ela jurava ter visto isso. E tem uma porção de gente que comprava aquela teologia doida, de uma mulher doida. Ela é doida, e quem comprava a teologia dela, doida era. E no âmbito evangélico também tem isso. A gente compra teologias doidas, teologias que nada têm a ver com a vontade de Deus. Pois não. Você quer se referir ao Templo de Salomão, essas coisas? Isso tudo, e não é um negócio novo, porque eu tenho dito aqui para os irmãos que o diabo não é criativo, né? O diabo é um ser criado. E ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres criativos porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Outros sinais da imagem de Deus na gente. Então ele repete coisas. Não é? Ele usa o mesmo par de algemas que ele usou há 600, 700, 800, 1000 anos atrás. O mesmo par de algemas. Então acontece isso também. E vai acontecer como vendas de indulgência, né? Que hoje também voltou-se a vender dentro das igrejas, que é o óleo sagrado, a fitinha de não sei o quê, um pedaço da camisa do bispo que subiu o Sinai, né? Tem não sei o quê, tem isso. E os outros evangélicos ditos assim, de uma linha mais suave, mais soft, também têm os seus elementos desvirtuadores. Porque uma vez eu fui incomodado, eu digo incomodado porque esse menino realmente me incomodou. Eu fui incomodado num sábado à tarde, ele me ligou para minha casa, desesperado, e eu, em nome do bom pastoreio, fui para a igreja, abri o escritório para ouvi-lo. E ele chegou para mim lá, eu digo, pode falar. Não, eu estou muito preocupado, pastor, preocupado com o quê? É que eu não sinto mais pele de galinha. Falei, o quê? Explica melhor para mim. Pastor, eu não sinto, sabe, você já viu pele de galinha? Já viu uma galinha morta e depenada? Parece que a galinha está arrepiada. Ele não sentia mais arrepios. E ele dizia que não sentia pele de galinha, ele não ficava mais arrepiado. E aquela falta de arrepios dava a ele a sensação de que Deus estava longe dele, porque ele não sentia arrepios. Deixa eu te dizer, meu filho, Deus não se conecta com seu corpo, Deus te conecta com seu espírito. Tem nada a ver o seu corpo, se você fica arrepiado, se você não fica arrepiado, se você sente frio, sente calafrio, sente um calor. Tem irmãos que ficam assim preocupados porque não estão sentindo um calor assim subindo, não sei o que lá. Então, os evangélicos de uma linha mais suave
também tem as suas manias, tem os seus problemas. E tudo isso eu coloco na conta de uma teologia pobre sobre Deus. Esse segundo grande capítulo da teologia, que é a teologia de Deus. Em 1 Coríntios 6,17, eu vou terminar só com 2 textos. 1 Coríntios 6,17 diz assim: aquele que se une ao Senhor é o quê? É um espírito com Ele. Então Deus, aí é um outro texto que me faz pensar mais na tricotomia do que na dicotomia. Diz que você é um espírito com Deus. Deus parece que te preenche. Eu não sei se é uma coisa de preenchimento ou se é uma coisa de tomar-me inteiramente. Eu não sei, não dá para entender. É uma linguagem altamente filosófica, altamente misteriosa. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, né? E aí nós aprendemos lá no ENA 2017 que qual é a argamassa que faz a fusão de 2 pessoas numa só? O amor pleno. Quanto mais você ama a Deus, por isso o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quanto mais você o ama, parece que você vai se fundindo ao Deus Todo-Poderoso, ou Ele vai se fundindo a você. Eu não sei muito bem como é que isso acontece, qual é a direção dessa fundição. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, o que diz? Terminando agora. Sabe o que eu acho incrível aqui nas segundas-feiras? É como 1h30, 2 horas passam numa velocidade. Não sei como é que é para vocês, mas a minha sensação aqui é que eu abri a Bíblia faz 5 minutos, né? Mas é Romanos 8,16, que diz: o próprio Espírito com letra grande testifica com o nosso Espírito com letra menor que nós somos filhos de Deus. Ou seja, quando você se converte e você é feito filho de Deus, há um testemunho interior que você não sabe explicar. É a mesma coisa quando te perguntam sobre a salvação. Você é salvo, tem certeza da sua salvação e você é absoluta, mas como é que você tem certeza da sua salvação? Eu não sei, mas é esse testemunho do Espírito Santo, a nível do seu espírito, de que você é um filho de Deus salvo. Não tem como contestar isso. Há uma ação de Deus nisso. Então, eu só estou usando textos que mostram que Deus é Espírito, fazendo um fechamento. Hoje a gente trabalhou a ideia de que Deus é Espírito. Portanto, todas as manifestações antropomórficas que nós encontramos na Bíblia, ou Deus manifestando-se através de expressões humanas, tem a ver com a comunicação de Deus ao nosso entendimento, mas não que Deus seja um velho de barba assentado lá no trono segurando um cetro e batendo no chão. Não, absolutamente, porque espírito não tem forma. Por isso a Bíblia diz: não cria sua imaginação para desenhar nenhum tipo de forma celestial para se curvar diante disso. É pecado. Você não pode retratar o que não tem forma. E isso, os nossos primos católicos precisam entender isso. Eles não podem retratar absolutamente nada que toque a imaginação dele. Eu ainda, um dia, ainda vou visitar o Vaticano para ver as obras de arte. Eu sou apreciador de arte. E amigos meus que já foram e que entraram na Capela Sistina realmente ficaram tocados com a imagem que Michelangelo criou da relação entre Deus e o homem. E quando o cara sai da Capela Sistina,
ou sai de um templo com obras de arte dessa natureza, imagina um Deus assim. Imediatamente o seu imaginário é formatado pela imagem que entra pelo seu canal visual. E o que Deus manda a gente fazer é não fazer esse tipo de retratação. O que você pode fazer é ter uma ideia de que há muitas manifestações antropomórficas de Deus nas Escrituras, mas não de que Deus seja daquele tipo, como se Michelangelo tivesse visto Deus. Na verdade, a história de Michelangelo é uma história cheia de altos e baixos. Ele desenhou a Capela Sistina debaixo de uma pesada dívida, ele estava devendo, mas os padres gostavam muito dele. Ele era muito querido pelo Papa, muito querido pelos papas e era muito apreciado, apesar da Itália haver na época de Michelangelo, por exemplo, um Leonardo da Vinci, que nunca pintou nada para o Vaticano, apesar de ser quem ele era, né? Leonardo da Vinci, um pintor lá de Florença. Vocês devem conhecer ele, né? O cara lá que retratou a Mona Lisa e tal. Então, essa imagem você jamais deve ter na sua mente de que Deus seja assim. Entenda que Deus é invisível, entenda que Ele é irretratável, entenda que Ele é incomparável, entenda que não há base no universo de nenhuma criatura capaz de ser comparada a Ele para que Ele possa ser retratado. Amém, meus amados irmãos? Creio que nós também somos uma trindade, que Ele se conecta com o nosso espírito, de acordo com 1 Coríntios 6,17, Romanos 8,16, e assim, vivendo dessa forma, aproveitem, percam-se na meditação sobre Deus. Pega um texto como esse, de Romanos 8,16, ou 1 Coríntios 6,17, e gasta o tempo do dia pensando nisso. Que o Senhor se une e nós somos um espírito com Ele. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E que essa meditação te leve, te conduza para a adoração. Porque é quem Ele está à procura, de adoradores que o adorem o quê? Sem considerar geografia. Amém, amados? Estamos entendidos? Tá bom?